Bom, pessoal, no vídeo passado vimos como gerar um arquivo texto. E agora você vai ver o quão é simples você gerar outros formatos de arquivo. Então, eu vou voltar aqui. Veja o seguinte, que aqui na minha agenda, na agenda AG Exportar Clientes, eu venho aqui em processos, né? Vou editar. E é muito simples. Eu vou colocar a tela um pouco para cá, para a gente já ver o que ocorre no diretório configurado. Porque o diretório configurado vimos que é o C2 pontos dados OSP, né? Então, bora lá. Dados OSP. Então, esse arquivo que já conhecemos bem, né? Esse arquivo que já vimos como gerar ele. Inclusive, posso trocar o delimitador, né? Vou até fazer aqui, ó, veja só. Vou executar. Se eu abrir o arquivo, agora já é um ponto e vírgula. Se eu editar, posso trocar, colocar um espaço em branco. Então vamos ver como fica. Opa, não executei, vou executar. Então está aí, um espaço em branco. E se eu quero tabulações, né, usar a terceira opção. Vamos executar. Ok, agora eu tenho tabs. Ok, olha, veja como é simples agora você fazer isso só que para uma planilha. Vou editar e vou simplesmente marcar, eu quero Excel. Simples assim. Você atualiza e agora eu vou executar. Veja que agora ele gerou dados e o tipo do arquivo aqui é um Microsoft Excel. Então, se eu abrir, eu não tenho um Microsoft Excel aqui, mas tem o OpenOffice. Vamos olhar. Veja aí o resultado. Bom, além disso aqui, bora lá, eu vou fechar. Veja que eu não tenho nome de colunas. Então, eu vou apagar esse arquivo. Vou editar e vou marcar essa opção, ó, o cabeçalho de coluna que eu quero. O que significa isso? Quer dizer que na minha consulta SQL, quando eu fizer ele vai usar o nome dessas colunas exatamente como esse resultado. Então eu vou até mudar isso aqui para assim, código do cliente. E aqui eu vou colocar como nome do cliente. Vou executar para ver esse resultado. Então agora temos uma coluna com o nome, código do cliente, nome do cliente. Vou salvar, fechar, atualizar e vou executar novamente. Então aqui eu tenho minha planilha. E veja só, eu tenho agora código do cliente, nome do cliente. Então isso vai de acordo com a sua integração. Bom, agora voltando aqui, você ainda tem outro formato que é o XML, que pode ser útil numa possível integração com nota fiscal eletrônica, algo do tipo. Então, quando você marca XML, você é obrigado a informar, por exemplo, o elemento principal. Então, o que ocorre? Vamos entender isso aqui. Imagine que você tem um arquivo XML. O que seria o elemento principal? Vamos imaginar aqui que temos um arquivo chamado, vamos chamar aqui de carros. Olha só, carros. Então, esse aqui é o elemento principal. Então, dentro você teria assim, ó, carro. Esse aqui já seria um elemento filho, né? Então, tem aqui carro. Então, o carro tem motor 1.0. Isso aqui já é um atributo. Então, um atributo de carro. Então, nesse XML, no caso, eu tenho dois carros dentro do meu atributo principal. O primeiro carro com motor 1.0, o segundo carro com motor 2.0. Isso para ficar claro. É isso, então esse é o elemento principal e esse é o elemento filho. Então eu posso fazer o seguinte, ó, clientes, e posso colocar aqui cliente, por exemplo. Eu ainda posso colocar aqui, trazer o resultado da consulta. O que é o resultado da minha consulta aqui? Vamos executar.
esse resultado aqui, por exemplo, como código e nome como atributo. Ou seja, eu quero que venha aqui, ó, nome, código, nome. Então vamos ver como é que isso fica na prática. Eu vou salvar isso aqui. Na verdade, nem fiz alteração nenhuma. Então eu coloquei clientes, cliente e vou marcar campos como atributo, que é o mais usual. Essa standalone é uma tag que identifica, que serve como um indicador no XML para importações específicas. Tem alguns sistemas que é obrigatório você informar essa tag no XML. Por enquanto eu não vou marcar, ok? Vou gerar aqui o XML. Vamos dar uma olhadinha nele. Vou abrir no navegador mesmo. Vamos abrir no navegador aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui clientes e dentro cliente. E veja que o nome do cliente, o código do cliente, ele é um atributo. Ok? Veja que eu não tenho a tag standalone. Então, eu vou fechar, vou editar. E vou marcar standalone. E vou pedir para executar. Então, lá, veja que já houve uma alteração no arquivo. E aqui está a tag standalone true, porque eu marquei aquela tagzinha lá. Isso aqui é muito importante. Veja o encode aqui ó, que eu estou usando. É o que marcamos lá no nosso, na nossa codificação de caracteres. E aqui eu ainda tenho não abreviar tags, que é o seguinte. Se você observar bem, eu estou abreviando a tag, porque em alguns casos, se você tem muitas e muitas tags, ele pode acontecer dele abreviar ela já usando a barra para fazer o corte, para fazer o limite dessa tag. Então, isso vai de acordo com o que você precisar. Aqui, você pode utilizar diversos padrões de exportação de XML. Ele tem inúmeras opções para você conseguir deixar no aspecto visual e no formato que você precisa. Ok, isso. Então, aqui finalizamos então os diferentes formatos. Vimos que você pode usar Excel, onde você, em todos os formatos, você pode proteger o arquivo. Por exemplo, independente de qual formato você vai usar, texto, XML ou Excel, você pode proteger o arquivo. Por exemplo, eu marco proteger arquivo e ainda coloco uma senha para ele. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, que é a senha. E ele vai pedir para confirmar. Então, ok. E agora eu vou pedir para ele gerar um arquivo, só que protegido. Observe, ele gerou dados, porém dentro de um zip. Se eu tentar acessar esse arquivo, ele vai me pedir uma senha. Então veja que ele só vai abrir se eu digitar essa senha. E aí está. Bom, finalizamos então as opções que temos para formatos e vimos também como proteger o arquivo. Vou atualizar. Voltemos aqui então para a agenda. Lembremos aqui que na agenda, só recapitulando, eu tenho como agendar para exportação acontecer diária, semanal e mensalmente. A agenda tem que estar ativa, lembrando que ela sempre tem que estar ativa. O processo é a mesma coisa. Se eu for no processo da agenda, lembrando que a agenda pode ter mais de um processo, ao editar o processo, eu preciso marcá-lo como ativo para que ele seja executado. Finalizamos aqui então mais um passo no Data Export.